Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 12, o vaso do oleiro. Acompanhe comigo a leitura desta mensagem da palavra de Deus. E diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, e se lhe estragou na mão, tornou fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, se a nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. Eu vou repetir novamente o versículo 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois falava agora os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um a seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança. Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. E cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Oremos em nome de Jesus. Deus, grande é o teu nome. Pai, fala conosco. Fala ao nosso coração, como falou a Jeremias. Fala conosco, porque o Senhor é o mesmo ontem e hoje, e o será para sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém e amém. Povo abençoado, eu quero dizer para você que antes de entrarmos nesse contexto do vaso em si do oleiro, eu preciso que você compreenda um pouco da história de Jeremias. Jeremias é considerado o profeta chorão. Por que o profeta chorão? O profeta chora a situação do seu povo. Esse profeta chorão é um profeta que ele tem compaixão do seu povo. Ele tem compaixão da sua sociedade, compaixão da sua nação. Primeiro, você compreende comigo que esse profeta é alguém que está conduído com essa situação. Então, entrando um pouquinho na sua vida, eu quero dizer para você que Deus, então, chama este profeta desde o seu nascimento. Ele é chamado desde o ventre. Ele é aquele no qual que ele diz que não passa de uma criança. É esse profeta que nós estamos falando.
E quando você olha para esse nome Jeremias, ele significa o Senhor estabelece, o Senhor reorganiza, o Senhor cuida, o Senhor coloca tudo no lugar. Essa mensagem do seu nome significa o Senhor estabelece. Esse é o significado do seu nome. Mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo em Israel? Se você observa comigo, Israel está vivendo um caos espiritual. Israel está vivendo um caos no qual estão abandonando o Deus Criador. É um caos espiritual, a banalidade, a prostituição, tanto na carne quanto no espírito, a idolatria, o direito é torcido, a verdade não mais está sendo pregada. Então Deus levanta um homem que tem o nome, o Senhor estabelece. Esse homem é chamado para consertar com a palavra de Deus, como boca de Deus na terra, o caos espiritual no qual ele está vivendo. Mas isso traz algumas complicações, principalmente para o profeta. Esse profeta é alguém impopular. Esse profeta é alguém impopular. É alguém que prega e ninguém o escuta. É alguém que anuncia a verdade do reino e ninguém lhe atende. É alguém que é rejeitado pela sociedade. É alguém que não tem crédito porque prega a verdade. Ele não é comum à sua sociedade. Ele é diferente. Então isso tornou impopular o profeta. Esse profeta, ele profetiza quase um século. Ele profetiza quase um século depois da morte de Isaías. Perceba a ordem: Isaías, Jeremias. Depois da morte ainda ele prega quase um século arrependimento. Mas o que eu quero dizer para você é que essa profecia dele, a principal descrita no seu livro, é 40 anos de profetização. 40 anos como boca de Deus na terra. E 40 anos pregando. Somente um lhe dá ouvido. É o seu amigo chamado Baruque. Agora pense comigo. Um homem levantado por Deus desde o seu nascimento para ser a boca do próprio Deus. Esse alguém que significa, o seu nome tem o significado de Deus estabelece. Então ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para engrenar e prosseguir na vida espiritual juntamente com o seu povo. Mas não é isso que acontece. Ele está vivendo em meio a um caos e chora muito. Por isso é considerado o profeta chorão. Ele chora demais, porque ele vê quão distante o povo está de Deus. Eu quero fazer você pensar um pouco comigo. Você tem se compadecido com a nossa geração? Você tem se compadecido com a nossa geração, a geração decadente, imoral, infrutífera, preguiçosa? A nossa geração onde também o direito está torcido, onde não há mais a santidade, não há mais o requerimento de ser santo. Você tem chorado pelo seu povo? Jeremias chorava demasiadamente pelo seu povo.
Considerado então o profeta chorão. E durante 40 anos aqui, no texto que nós acabamos de ler, ele procura respostas. Ele quer compreender o porquê ele tanto prega e não o escuta. A sua mensagem nada mais é uma mensagem dizendo arrependa-te. É uma mensagem de conserto. É uma mensagem que traz de volta, que tem um endereço de trazer de volta o homem e a mulher que está distante de Deus. É uma mensagem que denuncia o pecado. E esse homem procura respostas. Ele chora anos e anos pela situação do seu povo. E tem mais. Deus ainda o proíbe de contrair matrimônio. É alguém que agora tem que abraçar o celibato. Ele não pode casar simplesmente para mostrar que tipo de nação é esta, que tipo de geração é essa, uma geração infrutífera. E Jeremias não pode casar, e você percebe isso em Jeremias 16, versículo 2. Ele está agora designado por Deus ao celibato, para mostrar quão infiel e infrutífera, principalmente infrutífera, é a nação de Israel. Mas o texto nosso, o texto base de Jeremias 18, vai mostrar que Deus responde ao seu choro, Deus responde às suas orações, e ele agora vai ter resposta do próprio Deus à situação de Israel. Versículo 1 de Jeremias 18 nos diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta, em outras palavras, dispõe-te e vai e desce à casa do oleiro. A situação é a seguinte: perto dos portões de Jerusalém havia uma casa do oleiro. Então Deus, ele se usa do seu contexto, ele se usa do cenário para aplicar a sua profecia. E quando fala o vaso do oleiro, você vai perceber comigo que este relato é uma prosa construída de Deus para o homem, mostrando que é da coisa do cotidiano. Deus profetiza, Deus fala com você. Eu não sei quantas vezes você estava em seus afazeres domésticos e você ouviu algo da parte de Deus para mudar de vida. Coisas do cotidiano, e Deus faz profetização sobre este momento. Lembra? Quando você olha para Jesus, você tem a dracma, a mulher que tinha 10 dracmas e perde uma, e ela varre a casa e ela procura diligentemente. No cotidiano, Cristo apresentando a revelação dele acerca dos perdidos. Ainda em Jeremias você vai ver várias profecias acerca da panela com carne, do cinto de couro enterrado, sempre algo do nosso contexto, e Deus se revela de forma profética. E não é diferente aqui em Jeremias 18. Havia a casa do oleiro em Jerusalém, e Deus diz assim: Jeremias, faça favor, você quer resposta, você chora. Você está pregando há 40 anos até aqui. Ele pregou há quase um século arrependimento. E nesse contexto aqui ele prega há 40 anos. E ainda ninguém havia se convertido, a não ser um amigo chamado Baruque. E Deus chama Jeremias e fala: tá bom, vem cá. Vai ali. Desce à casa do oleiro. Você sabe onde é, né? Perto do portão. Então, vai ali e desce à casa do oleiro, se dispõe e vai lá.
E Jeremias desce, porque Deus fala assim: lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3 diz, Jeremias agora respondendo: desci à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vai descrever para nós aqui, dizendo o seguinte: olha, eis que estava entregue às suas rodas. Ele está dizendo, o oleiro, o trabalhador. É um dia comum para esse trabalhador. É um dia comum para esse trabalhador. Então Jeremias começa a observar. E Jeremias diz que esse oleiro está entregue ao seu trabalho. Entregue às suas rodas. Por quê? Hoje nós temos a mecânica que nos auxilia. Hoje nós temos toda essa estrutura mecânica, digital, analógica, industrial, semi-industrial, para nos auxiliar. Mas na verdade a mecânica desse contexto aqui é pedais construídos, pedais de madeira, entre esses pedais um eixo, e nesse eixo mais uma outra haste que levava o movimento desses pedais até o balcão. Esse balcão era onde se trabalhava o barro. O barro era molhado e então o pedal, sim, sendo trabalhado, sendo movimentado, e esse balcão, ele começava a girar. E o habilidoso profissional, esse oleiro, dava formas a este barro. Uma imagem fantástica. E nesta imagem, Deus disse que iria falar com Jeremias. Eu tenho um recado para você. Talvez você está ansioso ou ansiosa para ouvir a voz de Deus. E talvez você queira ouvir a voz de Deus como é comum em muitos meios religiosos alguém apontar o dedo no seu rosto, erguer uma voz um pouco mais elevada e dizer: eis que eu te digo. Talvez você está esperando uma dessas formas de Deus falar com você. Mas eu quero dizer para você que Deus está falando contigo a todo tempo. Principalmente Deus fala primeiramente na sua palavra. Quando você lê as Escrituras, Deus está falando contigo. Deus fala com você no canto do pássaro, no balançar de uma árvore. Deus fala comigo e com você através da natureza. Deus fala comigo e com você através de um choro de uma criança, num lavar de louças. Deus fala com você, Ele se usa do nosso cotidiano, porque Deus, Ele usa-se da nossa linguagem para que possamos entender. E talvez você está querendo ouvir a voz de Deus da forma que você imagina que seja. E Deus agora começa a falar a Jeremias, simplesmente no pedalar desta ferramenta, o movimento de rotação ali, e suas mãos habilidosas do oleiro estão criando algo, criando vasos. E Deus começa a falar ao coração de Jeremias. E algo inusitado acontece. Algo inusitado vai acontecer e chama a atenção de Jeremias nesta hora. Olha comigo, versículo 5. Perdão, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Versículo 4. Jeremias está olhando o oleiro. Suas mãos habilidosas molham um pouquinho ali, dá alguma forma aqui, dá outra forma aqui, segura um pouco mais leve aqui, um pouco mais apertado aqui,
e lubrifica um pouco mais e coloca um pouco mais de água, e agora ele começa a pedalar um pouco mais forte, começa a pedalar um pouco mais lento, e agora esse jarro está sendo montado. Mas aconteceu algo. Essa obra de arte se quebrou. Esse barro partiu, perdeu a sua forma, perdeu o formato. E então, outra coisa encanta o profeta. Ainda versículo 4, parte B. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Entenda. Tornou a fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu. Em outras palavras, da mesma massa que havia rompido, da mesma massa que perdeu o formato, Deus então, que simboliza esse oleiro, ele pega do mesmo barro e faz de novo. Você não precisa casar novamente. Não, para Deus fazer nova a sua família. Não precisa. Você não precisa se martirizar. Você não precisa sofrer, entrar em depressão. Você não precisa se culpar para Deus te fazer nova criatura. Não. Você não precisa sofrer o dano para você ser novo. Não. Da mesma massa que se rompeu. Você é esse barro. Eu sou esse barro. Muitas vezes, o nosso barro, o barro da nossa vida se rompe. O formato já não é mais perfeito. O pecado adentrou em nós. Tropeçamos, caímos. E nós não precisamos ser jogados fora no lixo, não. Se você prestar um pouquinho atenção comigo, você pensa um pouquinho comigo na nossa época, na nossa geração. Hoje tudo é descartável. Você concorda comigo? Tudo hoje é descartável. Por quê? Você compra um eletro e ele danificou com, vamos colocar aqui, depois de um ano. Fez 1 ano e 1 dia. Você tinha a garantia de 1 ano. 1 ano e 1 dia ele se quebra. Você não tem mais direito à garantia. E você vai até o fabricante ou vai até a loja. E o fabricante diz assim para você: infelizmente, não compensa você consertar. Porque vai ficar mais caro do que o próprio eletro novo. Ou o fabricante pode dizer assim para você: não, esses aparelhos aí são fabricados para serem descartados. Quebrou, não tem o que fazer. Nós estamos vivendo uma época dos descartáveis. E o descartável traz danos. Sabe por quê? Porque hoje o casamento fica descartável. Os relacionamentos ficam descartáveis. O conhecimento fica descartável. Se você analisa comigo, nós estamos vivendo uma era dos descartáveis e do consumismo. E você é agora impelido a viver no mundo do comércio. Porque tudo hoje é descartável. Você compra um celular, câmera de 15, 20 pixels de mega de imagem, 20 megas de imagem, perfeita a imagem. E saiu agora o mesmo celular de 21 mega de imagem. Aí você fala: eu preciso desse. Alguém começa a descrever que você precisa trocar, porque o outro celular que saiu tem 1 mega a mais do que o seu.
e você quer descartar esse para pegar o próximo. O seu carro é do ano. Vai virar o ano? Você quer um outro carro, porque virou o ano. Sabe o que isso traz? Ruínas. Para quem? Para todos. Porque se você troca demasiadamente celular, você troca demasiadamente carro, você muda demasiadamente de bairro, você vive em constante movimento, você nunca se assossega. Aí você vai querer trocar a esposa quer trocar o marido, você não quer mais, nem considera mais os seus filhos como seus. Você começa a descartar aquilo que verdadeiramente tem valor. Nós estamos vivendo no mundo dos descartáveis. Mas a palavra do Senhor a mim, a palavra do Senhor a você, é para sair deste movimento dos descartáveis e lembrar da palavra do nosso Deus, de Jeremias, capítulo 18, o versículo 4 diz que quando quebrou esse vaso que estava sendo feito pelo oleiro, que simboliza o próprio Deus, a palavra de Deus diz que do mesmo vaso, da mesma massa, então é formada novamente um vaso novo. Você não precisa descartar relacionamentos, você não precisa descartar a sua igreja para se tornar um membro novo dela. Tem pessoas, tem membros que estão na igreja e nunca se sentiu membro da igreja. Então quer descartar a igreja, quer fazer parte de outra comunidade. Quer fazer parte de outra comunidade porque não se sente incluído ali. Aí sabe o que acontece? A próxima, você não se sentirá incluído. E você quer descartar aqui, você quer descartar ali, você não precisa descartar a sua igreja para ela se tornar nova e você se tornar novo. Antigamente tudo o que se quebrava consertava. E há quem diga que objetos e eletrônicos antigos que são os melhores. Porque quebrava e consertava. Essas coisas parecem que são banais, mas elas refletem na nossa vida. Você pensa que tem nada demais você viver uma rotatividade de vida. Você troca de carro, troca de celular ano a ano, você troca de computador ano a ano, você troca de bicicleta ano a ano, de moto ano a ano, de carro, de casa ano a ano. Você precisa ter essa rotatividade, você precisa andar na moda, você precisa não ser mais cafona, você precisa estar atualizado. Eu lhe digo, não tem nada mais do que atualiza a sua vida do que as escrituras sagradas. E é algo antigo e te atualiza de quem você é e deve ser. Então para de viver no mundo dos descartáveis. Porque os descartáveis refletem na sua vida, refletem na sua família, refletem nos seus relacionamentos. Você percebeu que até as nossas pregações hoje, nós como os ministros do Evangelho, nós estamos nos cardápios. Como assim, meu pastor? Como assim? Nós estamos nos cardápios. Se o título da mensagem te agradar, você pega o seu smartphone ou o seu celular em si, você pega e você agora vai ver qual é a mensagem, qual é o título que mais vai te agradar. Não, essa aqui está dizendo seu pecado eu morro. Então essa pecou, o salário do pecado é a morte. Aí você, opa, essa não. Opa, 5 passos para a prosperidade. Opa, vou ouvir essa aqui. Percebeu que nós estamos vivendo, banalizando até as mensagens de Deus, a delivery.
É cardápio hoje. Mas no nosso estilo de vida, Deus fala conosco. Algo cotidiano. O trabalho de um oleiro para sua época. Hoje pode existir alguns oleiros, sim. Mas uma das profissões mais honradas desta época, o nosso contexto aqui de 40 anos já que Jeremias está pregando a mesma coisa e não tem arrependimento a não ser o de Baruque. Deus se usa dessa profissão para falar ao coração de Jeremias, que está procurando respostas. Então Deus agora vai trabalhar com Jeremias e dizendo, vai lá, desce, ele desce e vê. O oleiro está dado ao seu trabalho. Ele entende que é magnífico a construção, é magnífico essa arte, é magnífico esse movimento, mas quebra o barro, mas da mesma massa Deus faz um vaso novo. Você é vaso. Vaso significa utilidade. Se você se diz vaso e não é útil, você está um vaso rachado. E precisa ser refeito. E então veio a mim a palavra do Senhor, diz Jeremias novamente. Versículo 5. A palavra do Senhor veio a Jeremias de novo, depois que ele observou o trabalho desse oleiro. Não poderei eu fazer com vós, de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É uma tipologia aqui. Esse vaso representa Israel, representa a mim, representa você. O oleiro representa o próprio Deus. Ele diz, eu não posso fazer o que eu quero com vocês? Lembrando que é em Jeremias mesmo que Deus diz assim, eu tenho um pensamento para vós de bem e não de mal. Tudo que ele faz é bom. Lembra lá em Gênesis, primeiro, no princípio criou Deus todas as coisas? Ele vai dizer que ele fez no primeiro dia, ele fez o sol, ele fez os luminares, ele fez a luz. E ele vai descrevendo e diz que eis que era bom. Tudo bom. Tudo bom. Tudo que Deus faz é bom. E ele diz, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, o derribar e destruir. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer. Deus muda o curso. O que é isso? Deus estava preparando um castigo para um povo. Mas esse povo ouviu a voz do profeta e se arrependeu. Então Deus muda o curso desse castigo e abençoa em vez de castigar. Porque a sua benignidade dura para sempre. De geração em geração, a sua benignidade. E do versículo 9 ao versículo 11, ele vai dizer, olha, você deve dar ouvidos. Você precisa dar ouvidos para eu não fazer o mal que eu tenho preparado para vocês. Isso é o resumo do versículo 9 ao versículo 11. Mas olha que coração duro. Por isso que Jeremias prega 40 anos e não se arrepende. A não ser o seu próprio amigo Baruque, que diz assim, ao versículo 12. Mas eles lhes dizem, não há esperança, porque andaremos consoantes os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. É uma forma de rebelião contra Deus. É um desafio, um repúdio contra o Senhor. Todo o livro de Jeremias demonstra esse repúdio, esse desafio, essa rebeldia do povo contra Deus. Jeremias prega quase um século. E nesse contexto, 40 anos.
e não havia arrependimento a não ser o seu ajudante Baruque. Da Bíblia Católica você encontra lá Baruque, o amigo de Jeremias. Pode ler, é um livro maravilhoso. Você lê como um livro histórico. E dentro da Bíblia Católica você vai ver lá o livro chamado Baruque, o amigo de Jeremias, que andou com Jeremias, que sofreu com Jeremias, que chorou com Jeremias. E Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós. E que eu possa ser um vaso novo, que você possa ser um vaso novo. Para de viver nos descartáveis. Quebrou? Conserta. O relacionamento não vai bem? Conserta o relacionamento. O casamento não vai bem? Conserta. Está tendo desejo suicida? Não é tirando a sua vida que você vai estar resolvendo o seu problema. A vida eterna, ela é mais real do que a nossa aqui terrena. Porque a eterna é para sempre. A terrena é passageira. Se você pensa em dar cabo da própria vida, eu lhe digo que o seu problema só começou. Ele não tem fim dessa forma. Sabe o que você faz? Em vez de dar cabo da própria vida, você conserta a vida. Como consertar, meu pastor? Como consertar? Neste mundo de cão, como dizem muitos. Se apegando à cruz. Se apegando à cruz. E como se apega à cruz? Vivendo como Jesus nos ensinou a viver. Tenha contato com as Escrituras. Faça orações. Ouça sermões. Vá à igreja. Sabemos que estamos em um processo que hoje as igrejas não todas estão liberadas para culto público. Mas quando iniciar o nosso novo normal, não deixe de frequentar. Use sua internet para se deliciar de coisas boas, agradáveis. Deus quer fazer de você um vaso novo.